Boa noite. Me escutando? Boa noite, professor. Sim. Aguarda mais um pouquinho para o pessoal entrar. Ok. Bom? Quem é que está com dificuldade de acesso? Duas pessoas sinalizaram.
Eu já coloquei a aula para ser gravada, tá bom, pessoal? Quem tiver dificuldade de entrar, não se preocupe que eu estou gravando a aula e vou disponibilizar a gravação para vocês. Por isso até eu preferi hoje fazer a aula aqui pelo Teams, porque aí eu tenho como gravar, baixar e disponibilizar. Certo? Tá todo mundo enxergando a minha tela? Tá. Tá ok. Tá ok, né? Então, vamos iniciar. Vamos lá. Tá todo mundo me escutando bem? Eu tô. Vamos lá. Das atividades que eu passei para vocês, da avaliação de obra de terra e contenção, eu dividi a atividade da prova em duas partes, né? A primeira parte era de terraplanagem. Professor, seu áudio está muito baixo aqui para mim, professor. Baixíssimo. Tá baixo? Espera aí, vou resolver agora. Estão me escutando? Melhorou o áudio? Mesma coisa para mim, a mesma coisa. Mesma coisa, né? Pra mim tá de boa. Coloquei no Aqui máximo. tá ok, aqui tá Boa ok. noite. É porque o Teams, ele, se tiver pelo celular, ele funciona como uma ligação. Aí embaixo tem um negocinho de som que você tem que clicar lá e colocar alto-falante para poder ouvir melhor. Agora melhorou? Melhorou agora? Estão me escutando? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo normal. Também tô ouvindo. Tá baixo, mas eu consigo ouvir. Agora, talvez se os colegas colocarem o fone, melhore. Eu tô usando o fone. Tá de boa aqui pra mim. Eu estou ouvindo vocês bem baixinho. Estão me escutando agora? Eu coloquei o que melhorou, pô. Melhorou? Pronto. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Só voltando aqui.
Na aula passada, eu passei para vocês a atividade, né, da avaliação. Deixa eu ver se eu consigo botar para o pessoal estar entrando direto. Porque toda vez ele sinaliza aqui. Pronto, eu acho que agora vai. Quem entrar agora já entra direto. Vamos lá. Na aula passada, eu passei as atividades da avaliação. E uma das atividades está relacionado à parte do estudo de estabilidade, certo? Eu acabei de passar agora para vocês a planilha de cálculo que a gente utiliza, como eu falei, né? Eu estou disponibilizando para vocês a planilha para poder agilizar o processo de cálculo, já que as fórmulas que a gente utiliza em uma análise de estabilidade são fórmulas bem complexas. E uma planilha em Excel já com essa formulação já ajuda bastante o desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, o trabalho, eu passei para vocês o PDF dessa imagem, né? Onde a gente tem aqui um talude que vocês facilmente vão conseguir desenhar a partir desses pontos aqui, ó, relacionados, né? Que são os pontos das coordenadas cartesianas para o levantamento da seção, que é essa aqui. Esse aqui é o talude, que vocês vão analisar. E fora esses pontos, eu coloquei também os pontos dos vértices da malha de centros, que é esse ponto A, B, C e D. Quando vocês fizerem essa ligação desses pontos, vocês dão as paralelas a cada 5, né? Com isso, vocês vão ter todos os pontos. E outro elemento também que eu passei para vocês foi a divisão das camadas, onde a gente tem as camadas de cada solo. Então, eu tenho aqui 3 tipos de solo. Eu tenho uma areia siltosa, argilosa, pouco compactada, da formação barreira, onde a gente tem o gama do solo, né, que é a sua densidade, a coesão e o ângulo de atrito. Então, para cada um dos materiais, a gente tem as suas características. Para o material da camada 2, por conta da influência da presença da água, eu apresentei 2 características para vocês. Então, a gente tem a densidade dele seco e a densidade dele saturado, a coesão dele na condição seco natural, né? E a coesão dele na condição saturada, e o ângulo de atrito, que não vai sofrer influência por conta da presença de água. E aqui embaixo seria o limitante dele, uma superfície rochosa, né? Qual o objetivo do trabalho? Vocês vão traçar planos com a superfície de ruptura e analisar a sua superfície. Se vocês derem uma olhada aí na lista que eu passei com a atividade, cada grupo tem uma sequência de pontos a serem feitas, né?
só relembrando, vocês não precisam fazer todos os pontos de análise. Cada um do grupo vai escolher apenas um único centro para fazer a análise. E como é que vocês vão proceder nessa determinação da análise? Digamos que eu vá escolha o centro aqui, o ponto 61, que está aqui a minha zona de centro de pesquisa. Então, nesse ponto aqui, eu vou determinar o centro da minha circunferência. E vou precisar determinar um ponto de tangência. Então, cada uma das superfícies que eu passei para vocês tem pelo menos 2 pontos de tangências, né? Eu tenho ponto na cota 5, que seria essa superfície rochosa, e eu tenho na 15. Então, cada um vai fazer 2 planos de ruptura. Então, eu vou colocar aqui a situação dele chegando tangenciando a cota 15. Então, no momento que eu escolho o ponto que ele está centrado aqui, por exemplo, no 61, meu plano de ruptura que está se dando é esse aqui. Então, eu vou vir e vou fazer a quebra dele. Definindo assim o plano de ruptura. Então, está aqui o plano de ruptura que vai ocorrer no solo. Ok? Então, essa é a superfície que a gente está admitindo que vai escorregar. Qual o próximo passo que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fatiar essa superfície. Nos métodos que a gente tem de análise, a gente utiliza o método do fatiamento para determinar pequenos intervalos, né, de solo e analisar os seus comportamentos. Como eu comentei com vocês, o fatiamento, a gente sempre prefere utilizar os pontos notáveis, que são pontos de mudança de solo, né? Como, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto que eu começo a ter uma mudança do tipo de solo. Deixa eu só engrossar aqui a linha, só um minuto. Esse ponto aqui embaixo, é o ponto que eu começo a ter a mudança do solo. Eu tenho aqui o solo de base em um certo tipo, e aqui o solo da minha base, da minha fatia, será de outro tipo. Então, eu venho e defino aqui a minha primeira fatia, que seria essa aqui. Então, eu vou procurando esses pontos notáveis para fazer o fatiamento do meu talude. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá. Então, eu vou procurando esses pontos notáveis, né? E vou procedendo com o fatiamento do meu solo. Lembrando, não necessariamente eu preciso ter as fatias de solo na mesma espessura. Então, por exemplo, esse ponto 6 aqui, ó, eu posso vir fazer uma quebra nele e ele ficar uma fatia muito estreita. Não tem problema. Quando eu tiver uma fatia muito grande, eu posso
e vim fazer a separação em mais fatias, entenderam? E com isso, a gente procede na parte de fatiamento do solo. Então, feito isso, eu terei aqui uma quantidade de fatias de solo. Nessa situação que eu fiz aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se vocês quiserem fatiar ainda mais esse solo, vocês podem. Então, por exemplo, vou fazer aqui mais uma, né, para a gente ficar com 12 fatias de solo. Eu teria essas 12 fatias de solo para analisar. A partir desse fatiamento de solo, eu vou precisar pegar elementos para poder determinar o peso que cada fatia vai representar do maciço, né? E os pontos que a gente vai poder utilizar para ver suas condições de equilíbrio. Certo? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar determinar a altura de cada fatia pelo seu comprimento da sua base, né? Já que a gente teria mais ou menos o quê em cada fatia? A gente teria mais ou menos um trapézio. Ô, Alex, alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar ir pegando os elementos para ir determinando as dimensões dessas fatias. Que elementos são esses, né? A gente vai pegar o comprimento da base e no meio da fatia a gente mede a altura. Para a gente ter mais ou menos uma ideia da altura média entre cada fatia, já que cada fatia ela vai ter uma estrutura ou uma área bem similar a um trapézio. Então, se eu pegar aqui e ligar essa linha aqui, eu teria esse trapézio aqui. Entenderam? Então, eu vou precisar pegar a minha dimensão da minha base e mais ou menos aqui a minha altura média. Então, por exemplo, essa minha fatia aqui, a fatia 2, ela teria uma base de 16,14 e uma altura de 12,21. Então, cada fatia, vocês vão precisar pegar suas dimensões. Para agilizar, né, para a gente não estar pegando algumas medidas e depois precisar pegar outras, né, já que por a gente ter 3 tipos de solo, cada solo ele tem uma densidade. E cada densidade vai gerar um peso diferente. Então, eu precisaria fazer a separação das alturas das minhas áreas em cada zona de material. Então, eu teria aqui, por exemplo, o material da primeira camada, que ele tem uma densidade de 18 kN por metro cúbico. O segundo, 18,5. A segunda camada já é mais densa. Com a presença de água, fica ainda mais densa. E a camada inferior, que é ainda mais densa do que as outras duas. Então, eu vou precisar ir determinando suas alturas, separando essas alturas por faixas de solo. Por exemplo, nesse fatiamento aqui que eu fiz, eu tenho o quê nessa minha fatia?
eu tenho uma fatia de solo que ela está presente em dois tipos de solo. O solo da terceira camada e o solo da segunda camada. O solo da terceira camada, eu tenho uma altura de 11,73. E o solo da minha segunda camada é uma altura de 15. Então, separando isso, eu tenho como determinar a altura total da minha fatia e a altura representada de cada tipo de solo. Então, vocês vão medir as dimensões de cada fatia. Então, vocês teriam essa situação aqui, ó. Deixa eu desligar aqui alguns elementos para poder facilitar a visualização, tá bom? Vejam bem, cada fatia aqui, eu posicionei a linha na altura média dela, certo? Então, essa linha tracejada aqui, que eu coloquei nesse desenho, seria a sua altura média. Então, nessa linha, eu faço a separação por tipo de solo. Então, por exemplo, essa minha fatia aqui, eu teria aqui nessa situação os três tipos de solos presentes. Eu teria o terceiro solo, a terceira camada, né? Que ela tem 10,57. A segunda camada, uma altura de 20 metros. E a primeira camada, também uma altura de 20 metros. Então, com esses elementos, a gente vai pegar essas informações e alimentar isso nas planilhas de cálculo. As planilhas que vocês têm, elas estão separadas pelas metodologias de Fellenius, Bishop e Jambu. Então, a gente tem aí 3 metodologias de análise. Nessa planilha, também está separado as situações sem percolação e com percolação. O que isso modifica no cálculo? Sem percolação, eu não vou considerar a presença de água no meu talude. Então, eu vou ver esse comportamento dele, sem essa presença de água. E com a percolação, eu tenho a presença de água gerando influência sobre o meu talude. Então, vamos analisar primeiro a situação sem percolação. Quando a gente está analisando a situação das fatias, a gente precisa numerar as fatias, né? E ir botando suas dimensões. Então, a gente vai botar o comprimento da base, onde esse comprimento da base vai ser comum para as 3 alturas, né? Que é algo constante. E a gente tem as alturas separadas por camadas. Então, por exemplo, a primeira fatia, que é aquela fatia que está presente mais ao pé do talude, ela só tem a terceira camada de solo. Então, eu venho e pego a informação apenas da minha terceira camada de solo. Quando eu tiver a terceira e a segunda, eu venho e vou alimentando essa informação
Quando eu tiver as 3, eu vou colocando. E assim eu levanto as minhas fatias e as minhas dimensões, certo? Essa parte aqui eu vou pegar as informações das dimensões. Outro elemento que a gente vai precisar pegar é a angulação. Mas voltando aqui para a questão das dimensões. Cada altura dessa, né, ela é representada por um tipo de densidade de solo. Então, cada solo tem sua densidade, que está sendo representado por essas colunas aqui. Então, a partir dessas dimensões, base, altura e densidade, eu consigo determinar o peso de cada fatia. Então, cada fatia terá seu peso. Onde eu tenho aqui o peso total do meu maciço. E outras informações que a gente vai precisar é as questões dos coeficientes de resistência do solo, que é o ângulo de atrito e a coesão, onde cada camada de solo vai ter o seu material. Como eu vou identificar o material que eu tenho de coesão e ângulo de atrito para entrar aqui na minha coluna? Essas informações de coesão e ângulo de atrito vão ser referentes à camada de solo que eu tiver na minha base. Então, voltando aqui para o desenho. O que acontece com a primeira fatia? A primeira fatia, ela está rompendo aqui na terceira camada, na terceira camada de solo. Então, o material que está resistindo aos esforços de cisalhamento, aos esforços de resistência, estão diretamente relacionados ao contato dessa superfície de ruptura. Então, em cada fatia, eu tenho um tipo de material que está resistindo. Então, olhando aqui a minha superfície, o que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, que meu terceiro solo, a minha terceira camada de solo, ela viria desses 2 pontos aqui que eu coloquei em destaque, né? Então, todas as fatias que tiverem a base inferior em contato nessa região aqui, eu vou trabalhar os coeficientes de resistência do solo sendo da terceira camada. Os coeficientes de resistência da segunda camada vão estar entre as fatias cuja base está nesse intervalo aqui. E o coeficiente da primeira camada nas fatias que eu tiver nesse intervalo aqui do topo. Então, por exemplo, nessa situação que eu estou mostrando para vocês, apenas a última camada de solo ela vai estar em contato, a parte de baixo dela, com o material da última camada. Então, quem está resistindo aqui à ruptura é esse material aqui embaixo, é o contato. Então, se a gente for analisar esses solos que tem mais de uma fatia, mais de um material presente neles, o material que tiver mais ao topo, ele não está trabalhando resistindo aos esforços cisalhantes, já que os esforços cisalhantes vão se dar nesse plano de ruptura. Ficou claro até aí? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida por enquanto?
Alguma dúvida por enquanto? Professor, poderia repetir essa parte final agora, que o senhor falou sobre esses solos que têm dois tipos? Sim, posso. Vejam só. Eu vou pegar uma situação aqui, essa minha fatia, certo? Peraí. Pronto. Essa fatia aqui menor. Essa fatia aqui menor, se eu for analisar ela, isso olhando a questão da altura. O que é que eu tenho nessa minha fatia? Eu tenho o solo da segunda camada, aqui nela, aqui no topo, e o solo da terceira camada aqui na base. Se eu for destacar ela, puxar ela aqui. Vou olhar somente a fatia, tá bom? Olhando aqui a fatia, o que acontece? Existe um ponto aqui de divisão de camadas, né? Onde eu tenho um material aqui embaixo e um material aqui em cima. Certo? Esses materiais distintos, eles geram uma força diferente aqui embaixo, que é a força peso. Então, eu vou ter aqui para baixo o peso atuando, certo? Então, na minha condição de equilíbrio, o peso é um coeficiente muito importante para essa situação de equilíbrio do maciço. Então, para a gente conseguir o peso dessa fatia, a gente precisa saber, a partir dos tipos os diferentes tipos de densidades que o material tem, qual seria o seu peso. Então, cada camada tem uma densidade. Então, cada camada ela gera um peso. Então, o peso final do solo é a soma do peso das duas camadas. Porém, na análise de estabilidade, a gente analisa, na condição de equilíbrio, né, as forças atuantes e as forças resistentes. Quem está resistindo a esse maciço não vir a romper é o material, é o próprio solo. Então, para esse material não romper, por ser um solo, ele tem dois fatores de resistência que estão contribuindo para isso, que é a coesão e o ângulo de atrito. Então, a gente utiliza os conceitos de Mohr-Coulomb como resistência do material. Sendo que, quando a gente projeta essa condição de ruptura, a gente está admitindo que a gente está trazendo para a condição limite de ruptura. A condição limite é o quê? Que eu estou no ponto de mudança, né? O ponto que ele vai sair da condição estável, que o maciço vai estar lá, parado, resistindo aos esforços externos atuantes, ao momento da ruptura. Então, analisando essa situação, a gente vem e pega as informações de coesão e ângulo de atrito. Onde a coesão e o ângulo de atrito vão ser os elementos que vão estar resistindo a esse solo, evitando a sua ruptura. Quando a gente define esse plano de ruptura, a gente está admitindo, por exemplo, né, se a gente for fazer analogia a estruturas, que o plano de corte, né, aquele esforço cortante, que é aquele ponto que a gente tem
que ele vai dar o corte, é o local onde vai ocorrer a ruptura, seria o local mais frágil, o local que o material estaria trabalhando e viria a romper. Então, a gente admite aqui que essa é a superfície de ruptura. E ao longo dessa superfície, seria a superfície onde o solo ele está trabalhando, para evitar a sua ruptura. Então, nessa linha aqui, é que está se dando a resistência cisalhante. Sendo essa linha aqui a resistência cisalhante, então, em cada fatia, o único local que vai estar resistindo aos esforços cisalhantes é esse ponto aqui, é o contato da base de cada fatia. Então, eu vou ter aqui, em cada uma das minhas fatias, né, feitas, eu tenho essa área aqui que ela está resistindo, evitando a sua ruptura. Então, para eu determinar quanto é esse esforço de resistência, eu vou ter que pegar as informações de coeficientes de ângulo de atrito e coesão nesse local aqui. Então, esse local nessa fatia é o material da terceira camada de solo. Então, se eu vim aqui, por exemplo, para outra fatia, como por exemplo, essa fatia aqui, essa minha outra fatia aqui, nessa minha fatia, eu tenho o quê? Eu também tenho, novamente, dois tipos de solo, né? Que é o solo da primeira camada, que é esse do topo, e da segunda camada, que é o da base. Mas quem está resistindo, evitando esse material dessa fatia de romper, é esse material aqui. É o solo da minha segunda camada. Quando eu olho esse aqui, quem está resistindo é o solo da minha primeira camada. Então, é como se eu tivesse sacado cada uma das minhas fatias e olhado qual o solo que eu tenho na base. Por isso que a metodologia pede para a gente cortar aqui nesses pontos notáveis, nos pontos de divisão de camadas de solo, que é para eu não ter, por exemplo, uma fatia de solo com tipos distintos de materiais. Porque aí, se eu tivesse tipos distintos de materiais, eu teria que fazer, por exemplo, uma média ponderada de resistência dessa fatia. Então, para facilitar a metodologia, ele admitiu que a gente precisava fazer o corte nesse ponto, evitando, assim, mais esse cálculo de média ponderada. Entendeu agora a questão dos coeficientes em cada fatia? Entendi, De ângulo de atrito e coesão? Ô, professor, então pega só a última fatia, né? Sempre a de baixo, então, né? O coeficiente da última, né? Alguém está falando bem baixinho. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo, professor? Oi? Tá me ouvindo? Agora eu estou. Eu tô dizendo, então a gente só pega sempre a camada de baixo, que é o que vai ter o cisalhamento, no caso, no coeficiente da de baixo, né? Nunca de cima, né? No de baixo. No de baixo. Inclusive, eu acho que quando eu montei essa planilha aqui, eu já botei essa condição, né? Então, no momento que eu estou preenchendo aqui as informações, quando eu tenho a terceira camada de solo, né? Ele pega o coeficiente da camada inferior, que é a de baixo, né? Que nesse caso é a terceira. Quando ela está zerada, eu vou para a seguinte.
por exemplo, nessa situação aqui, desse exemplo, seria a segunda camada. Ó, aqui está zerado, ele está pegando as informações de solo dessa camada. Aí, como aqui zerou, ele vai pegar o da primeira camada. Então, aqui, ele vai pegando, em cada camada de solo, os seus coeficientes de resistência, que é o ângulo de atrito, né? E a coesão. Outro elemento que a gente vai precisar pegar é o ângulo com relação ao centro. Deixa eu ligar aqui tudo novamente. Vou desligar aqui as medidas, tá bom? O que acontece? No momento que eu escolho o meu centro aqui da minha análise, né? Eu vou admitir que todas as fatias elas podem estar sofrendo um momento de tombamento, né? Ela pode estar vindo a romper por tombamento, por momento, né? Então, a gente, em algumas das situações, em algumas das análises, a gente utiliza o critério de equilíbrio também do somatório dos momentos iguais a zero. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar medir o ângulo com relação a esse momento de tombamento. O esforço que a gente vai ter atuando aqui, que pode provocar o tombamento, é a força cisalhante. Então, em cada um desses centros aqui, eu vou ter uma força cisalhante, né? Que a gente vai admitir que está a 90 graus, né? Já que ela estaria tangenciando a superfície de ruptura, e a partir dela, a partir do seu centro, a gente teria um momento. O que acontece na análise? Dependendo de um certo ponto, a gente pode ter um esforço cisalhante que ele está, como por exemplo essa fatia, contribuindo para a ocorrência da ruptura. E a gente tem, em certos pontos, né, quando a gente ultrapassa a linha do centro, né, que seria uma linha 90 graus aqui tangenciando o plano de ruptura, a gente teria um momento contribuindo para segurar o talude. Então, a gente teria, por exemplo, nessa situação que a gente está analisando, essas três fatias aqui atuando para evitar o talude de vir a romper. E a gente tem todas as outras fatias contribuindo para que esse talude venha a ruptura. Isso explica algumas situações que a gente tem, por exemplo, num processo de escavação. Se a gente começa a escavar aqui em cima, o que é que a gente começa a ter? A gente começa a ter um alívio do peso, né? Aliviando o peso, a gente diminui esse momento aqui que está provocando a ruptura. Agora, se a gente começa a ter uma escavação aqui no pé,
o que é que a gente está tirando? A gente está tirando material que está segurando o maciço, evitando o maciço de romper. Então, com isso, a gente consegue analisar bem essa situação, que a gente tem um material de topo, de meio a topo, que está provocando o tombamento, e o material da base, que ele está contribuindo por segurar o material, por segurar o talude. Por isso, em algumas situações de obras de contenção, o que é que a gente faz? A gente executa uma obra de contenção, por exemplo, um muro de arrimo, aqui próximo ao pé do talude. Por quê? Com esse muro aqui no pé do talude, a gente está somando os esforços que estão contribuindo para segurar o maciço. Então, se aqui eu estou contribuindo por segurar o maciço, então eu tenho mais um elemento aqui na base que está segurando e evitando de ocorrer a ruptura. Agora, se por acaso for dimensionada uma estrutura aqui no topo, se a gente construir uma obra de contenção somente aqui no topo, essa obra aqui pode estar contribuindo para levar a estrutura à ruptura. Então, por exemplo, se a gente tem uma ocupação desordenada, que por acaso, nesse local aqui, a gente construi uma casa. O que é que acontece com o peso provocado da casa? Ele vai ser somado ao peso aqui das minhas fatias. Aumentando esse peso aqui, essas forças aqui vão aumentar mais. Então, isso pode provocar, pode acelerar a ruptura desse talude. Ficou clara essa questão dos elementos que a gente tem que pode provocar e pode contribuir para resistir aos esforços? Sim, ficou claro, professor. Pronto. Então, em cada fatia dessa, em cada centro de fatia dessa, a gente vai precisar medir a sua angulação com relação ao centro. Então, a gente vai precisar medir esse ângulo aqui, ó. Porque esse ângulo vai ser importante para a gente poder decompor as forças e levar a estrutura para a condição de equilíbrio. Então, em cada um dos centros dessas fatias, eu vou vir e vou medir esse ângulo. Meço esse ângulo, meço esse ângulo. Cada fatia vai ter uma angulação. Então, aqui na planilha, vocês vão apresentar essas angulações. O que acontece? Para essas fatias que vão estar num ponto que ela está segurando o maciço, elas estão contra o tombamento. Então, elas vão entrar aqui negativas. Porque o sinal negativo, ele vai favorecer, ele vai diminuir o momento. E as fatias que tiverem a favor da ruptura, elas entram positivas, seus ângulos entram positivos. Com isso, suas resultantes de seno também vão responder esse sinal. Então, o que for negativo, ele está contribuindo contra o tombamento. O que é positivo, ele está a favor do tombamento. A favor do tombamento, ele está a favor da ruptura. Então, a partir desses elementos aqui, que a gente pega, né, as dimensões e o ângulo das fatias, é que a gente vai fazer as análises. Então, a gente vai fazer a análise pelo método de Felenius, inicialmente.
Felênios, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, fazendo esse cálculo, né, que a planilha aqui ela já está toda montada com todas as fórmulas, então a gente consegue determinar o fator de segurança para aquele plano de ruptura. Então, eu vou fazer, por exemplo, para a cota tangenciano na cota 15, na cota 5, que seria aquele plano, aquela superfície rochosa que eu tenho lá embaixo, e faço para a cota 15, que é uma cota um pouco mais superficial. Que eu vou pegar aqui, ó, entre a linha 10 e 20, eu vou ter aqui a 15, que vai me gerar também um plano de ruptura, onde eu vou ter que fazer todo esse processo de fatiamento e partir também para um processo de análise. Então, eu terei nessa condição de cota 15, que é a cota de tangência, eu terei novas dimensões das minhas fatias e também novos ângulos. São esses aqui. Eu terei novos ângulos. E com isso também terei um novo fator de segurança. Como eu falei, a atividade de vocês ela está relacionada a uma condição sem percolação, sem a gente considerar a presença da coluna d'água e com a presença da coluna d'água. Qual a diferença na condição da presença da coluna d'água? A coluna d'água está aqui. Eu vou precisar olhar em cada fatia e ver se existe a presença de uma coluna d'água nela. Deixa eu ir desligando aqui os elementos. Então, o que acontece quando eu vou olhando a coluna d'água? No desenho que eu passei para vocês, a gente tem aí as linhas que foram pontuadas, mostrando a presença do nível d'água no talude. Então, o nível d'água ele está rente ao solo aqui na base e ele começa a subir, mas ele não ocupa todo o talude. Então, ele ocupa uma certa área aqui do meu maciço. Em cada fatia dessa, eu vou ter dentro da fatia essa presença da água. Então, por exemplo, na minha fatia 1, eu terei aqui a presença dessa coluna d'água. Na linha 2 também. Na linha 3, ela não está presente nela toda. Ela está presente até uma certa altura. Então, eu preciso medir qual seria essa altura. Então, em cada fatia, a gente vai pegando essa altura do nível d'água. Existem algumas fatias, aí por isso é importante também no momento da divisão, vocês dividirem nesse ponto, né? Para fazer um procedimento só. Eu vou ter fatias que não vão ter influência sobre a presença de água. Então, essas fatias aqui, elas vão ter altura zero. Então, quando eu entrar aqui na minha planilha,
eu vou entrar as minhas últimas duas fatias, né? Como esse caso aí, que eu estou mostrando para vocês, ela está zerada. E em cada uma das fatias, eu pego a altura de água que eu tenho nessas fatias. Então, o que vai mudar na condição felênios sem percolação e com percolação é só a presença da água. E por conta da presença da água, muda também meu fator de segurança. A tendência é que, por conta da presença de água, meu fator diminua. Outro ponto também que vai gerar influência, né? Por exemplo, aqui na segunda camada, eu tenho um solo que ele tem dois tipos de coesões, né? Ele tem uma coesão dele sem a presença da água, né? E ela tem uma coesão com ela saturada, que o valor é menor. Então é preciso olhar essa situação aqui também. Viu? Com relação à coesão. Olhar qual a fatia que a gente vai ter, que ela vai estar na condição saturada ou não. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, né, nessa minha situação, a fatia 10 e 11, elas com o solo da base morrendo na minha segunda camada de solo, né? Se eu olhar bem aqui, ó, a terceira camada está zerada e a segunda não. O que vai diferenciar nessas duas é a saturação, né, do solo e a coesão. Então, uma eu vou ter uma coesão menor por conta da presença da água e outra, ela não vai estar sob efeito dessa presença da água. Então, eu vou trabalhar com ela seca. Mas se por acaso ela tivesse aqui 5, esse meu fator aqui ele poderia diminuir. Nesse caso aqui ele não teve alteração. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma coesão menor aqui em cima, por exemplo, uma coesão de 5, isso provocaria uma diminuição do meu fator de segurança, já que eu tenho um elemento de menor resistência. Tá bom? Essas informações que vocês vão pegar lá no desenho vão servir tanto para análise pelo método de Fellenius, Bishop, seriam os mesmos elementos que vocês vão entrar, né? As mesmas dimensões. O que vai mudar aqui é só a metodologia de cálculo, né? A quantidade de interações, as equações. Então, a gente tem Fellenius, Bishop e Jambu. Os elementos de entrada são os mesmos em todas as três situações. Tanto ele sem percolação e com percolação. E no final, vocês teriam essa situação aqui, né? Cada ponto analisado, eu tenho os meus dois planos de tangência, cota 5 e cota 15, 5 e 15. Em cada uma das situações, eu tenho um fator de segurança, né? Fator de segurança pelo método de Fellenius, de Bishop, Jambu. E como trabalha em grupo, é interessante que vocês coloquem os resultados dos grupos em tabelas para daí admitir um fator de segurança global para o seu talude.
Então, se eu for analisar o talude, né? Se eu fosse analisar na prática, o que é que a gente teria que fazer? A gente teria que rodar todos os pontos, né? Determinar todos os seus fatores de segurança para chegar na condição de segurança final. Onde a condição de segurança final aqui, comparando esses dois pontos, eu obtive, por exemplo, o ponto 48, um fator de segurança menor, aqui no ponto de tangência 15. Então, eu achei aqui 1,18, 1,14, 1,37, 1,33, 1,17 e 1,14. Então, fica a critério de vocês dizer qual dos 3 métodos vocês vão admitir para dar o conceito de análise de estabilidade do talude de vocês. Então, vocês têm esses 3 resultados aqui, por 3 métodos, né? Lembrando, tem a condição não saturada e saturada. Saturada, digamos, 99% das vezes, a condição saturada, ela é a condição mais desfavorável. Então, a partir dessa análise, vocês vão ter um fator de segurança onde vocês vão dar na conclusão o conceito do talude de vocês. Então, vocês vão dizer se o talude, no relatório, né, está estável, não está estável, se precisa ou não de uma obra de contenção. Não, lembrando, não precisam detalhar que tipo de obra de contenção a gente vai utilizar, né? Já que é o assunto que a gente vai ver para N2, que é essa parte do dimensionamento. Então, vocês só vão dar o conceito de estabilidade, em dizer se o talude está ou não estável, se precisa ou não de uma intervenção. Certo? Ô, professor. Sim? E isso é com base no menor fator, no caso, de segurança, é? Com não base, é com base no maior, não. Porque o maior já está lá em cima, né? É o mais baixo. É porque hora teu áudio fica baixo e depois alto. Não sei se está para todo mundo assim. Sim, pode falar. Eu estou dizendo, a gente sempre faz essa análise com base no fator menor, que achou, no caso, né? No menor fator de segurança, porque esse menor fator de segurança vai ser um fator representativo. Ok. De qualquer um dos métodos, né? Você é a pessoa que escolhe, né? De qualquer um dos métodos, Ok. Mais alguma dúvida? Sim, pessoal, mais uma coisa. Dia 20, né? Uma semana após a prova, eu consegui uma palestra com Robson da Macaferri, tá bom? Então, ele vai utilizar esse horário da aula da gente para poder apresentar um pouco dos materiais que a Macaferri oferece para essa situação, né? De contenções de obras. Então, eu vou pedir aí para vocês que façam um esforço para poder participar, tá bom, pessoal? Eu vou ver lá com a Fernanda se ela consegue a emissão também de um certificado de participação. Tá bom? Presencial ou online, professor? Oi? Vai ser presencial. Ô, professor, essa aula está gravada e vai ficar onde essa gravação? Essa aula está gravada. Como eu gravei aqui pelo Teams, fica mais fácil
de eu conseguir baixar essa aula, ou jogar na plataforma, ou jogo numa pasta compartilhada, para vocês poderem baixar essa aula e poder fazer na atividade, né? Exatamente. Alguma dúvida na hora que está fazendo, dá uma revisada, né? Dá uma revisada. Eu já disponibilizei aí para vocês a planilha, né? Aí, pela videoaula, eu acho que vocês conseguem, né, fazer aqui o trabalho com os programas de desenho, né, que vocês têm. Acho que a maioria usa o AutoCAD, né? Esse aqui que eu estou utilizando é o AutoCAD, é o programa da Bentley. Aí, por isso, a estrutura é um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo que vocês vão utilizar de desenho, né? Vocês vão partir dessa condição aqui e determinar o plano de ruptura e pegar os elementos para fazerem análise. Então, o conceito é o mesmo. Mais alguma dúvida? Com relação à parte de terraplenagem também, alguém quer tirar alguma dúvida? Que se quiser, eu abro aqui a planilha também de mapa de incubação para tirar alguma dúvida para quem tiver. Hein, pessoal? Ô, professor, Oi. esse mapa de incubação, que tem várias planilhas embaixo, com compensação, sem compensação, é para usar tudo ali, é? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui, só um minuto. Pronto. Essa aqui é uma planilha de mapa de incubação, certo? Certo. Então, em cada uma das linhas, né, eu disponibilizei as estacas e as áreas. Então, vocês têm áreas de corte e áreas de aterro. O procedimento de cálculo de volume é simples. A gente vai fazer o somatório das áreas, né, que sempre é a área da linha com a área da linha superior. Então, por exemplo, se eu vier aqui para essa linha, eu vou pegar apenas a linha anterior, né, que está acima dela, e a semidistância, que é a distância entre as duas estacas dividida por 2. Então, isso eu faço por somatório de áreas de corte, o somatório das áreas de aterro. Então, eu vou ter volume de corte e volume de aterro. O que acontece? Esses materiais, cortes e aterros, eles têm densidades diferentes, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir essa densidade. Como é que a gente faz essa correção? A gente aplica sobre o volume de aterro um fator de homogeneização, onde eu vou homogeneizar ele, vou deixar na mesma densidade do corte, para fazer a comparação. Então, esse fator de homogeneização eu passei para vocês, que a gente obtém a partir de ensaios geotécnicos. Então, a gente aqui tem o volume de corte, o volume de aterro compactado e o volume de aterro empolado.
como eu comentei para vocês, quando a gente tem uma seção mista, que é uma seção que eu tenho corte e aterro na mesma seção, o processo executivo ele pede uma compensação lateral, que seria o quê? Eu utilizar o próprio volume de corte que eu estou fazendo naquele local já para planar o terreno, para deixar o terreno plano. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um volume de corte grande e um aterro pequeno, ou o inverso. Eu posso ter um aterro grande, né? Por exemplo, essa situação aqui. Tem um aterro grande e um corte muito pequeno. Então, o que a compensação lateral vai fazer? A compensação lateral vai fazer, ela vai pegar o menor entre os dois valores. O valor do volume de corte e o valor do volume do aterro empolado. Então, eu pego esse valor, que seria o que eu vou fazer essa compensação. Tirar de um lado e jogar para o outro. Quando eu faço isso, eu faço essa compensação lateral, eu fico com o quê? Eu fico com o aterro, o volume de corte, menos essa compensação lateral. Porque esse material eu já usei. Né? A mesma coisa, o aterro. O aterro eu vou subtrair a compensação lateral, já que já foi utilizado com o volume de corte que eu tinha na seção. Então, o que acontece quando a gente faz a compensação lateral? Ou a gente vai ter um corte pleno, ou um aterro pleno. Que essa situação aqui, ó, eu tinha uma seção mista nessa área aqui. Mas vejam que os volumes de corte que eu tenho são bem maiores que o volume de aterro. Então, lateralmente, o que é que aconteceu? Esse meu corte, ele foi utilizado para ir fazendo esse meu aterro. Então, no aterro corrigido, esse valor zerou. No corte, esse valor diminuiu. Feito isso, o que falta fazer? Falta fazer o diagrama de Bruckner. O que é o diagrama de Bruckner? É essa relação acumulada. Quando eu estou olhando aqui volume de corte e volume de aterro, eu estou olhando somente a linha. O que está acontecendo nessa linha, nessa região. O Bruckner vai me dar uma ideia como um todo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar todo o corte e subtrair todo o aterro empolado. Já que o aterro empolado é o consumo. Eu consumo material para fazer o meu aterro. E o corte seria a sobra de material, né? Comparando isso a dinheiro, seria o quê? O corte, tudo que eu estou ganhando, e o aterro empolado, tudo que eu estou gastando. Então, eu vou olhando cada mês, né? Na linha anterior, eu tinha o quê? Eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada. Aí, somo o corte que eu tenho na linha e subtraio o aterro que eu tenho na linha. Fazendo isso, eu cheguei aqui nessa condição com um volume de 49.843 metros cúbicos. Na próxima sessão, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 49 que eu tenho, somar com o meu corte corrigido e subtrair com o meu aterro corrigido. Feito isso, eu tenho agora um novo volume. Então, toda vez que eu tiver corte, o valor ele vai subindo. Veja aqui, ó, essas linhas. Eu só tenho corte. Então, meu valor vai acumulando. Cada vez eu vou acumulando mais. Nesse trecho aqui, eu começo a ter um aterro. Então, meu corte corrigido zerou e meu aterro apareceu. Então, o que aconteceu com o montante que eu tinha? Começou a diminuir.
diminuir. Até aparecer um novo corte, que volta a aumentar. Mas pode acontecer um ponto que eu tenho um aterro tão grande que eu vou zerando o que eu tenho e vou ficando negativo. O que o Bruckner vai me dizer? O Bruckner vai me dizer lá no final da minha cubação se eu tenho excedente de material ou falta dele. O excedente, quando eu tenho material em excesso, eu preciso fazer o quê? Preciso arrumar um local para eu descartar esse material. Quando eu tenho falta do material, que é esse caso aí que está negativo, eu vou ter que procurar um local para pegar emprestado material e zerar esse meu diagrama. E eu vou zerar com que volume? Eu vou precisar dessa quantidade aqui. Nesse caso aqui desse mapa, de 74.225,953 metros cúbicos de empréstimo. Então, com isso, eu tenho uma ideia de quanto de empréstimo eu vou precisar. Ficou claro a movimentação de terra, como é que se dá, como é que a gente faz? Ficou, essa parte está clara, professor. Ficou, né? Ok. Mais alguma dúvida? Esse Bruckner aí, professor, a gente considera esse volume compactado ou polado? Como é? Esse valor aí de que Bruckner... É porque começou cortando o áudio e eu não escutei o começo. A gente considera esse volume compactado ou empolado? Para o diagrama de Bruckner? Sim. O diagrama de Bruckner você vai pegar o empolado. Por que o empolado? Porque o empolado ele está na mesma ordem de grandeza do cortado. O empolado eu não multiplico por um fator para deixar ele na mesma ordem de grandeza. É porque assim, Isso. o que acontece? Né? Assim, a movimentação de terra a gente consegue comparar bem com a questão financeira, né? Eu posso dizer que eu tenho o meu corte seria o real, o meu aterro o dólar. O que é que eu preciso fazer para ir balanceando isso? Eu tenho que converter uma das duas moedas. A que eu sempre converto é o meu aterro. Então, o aterro, eu tiro ela de dólar para real. Aí, com isso, o diagrama de Bruckner, eu consigo comparar real com real. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Eu estou na compensação lateral, professor. Não entendi direito, não. Oi? Uma dúvida na compensação lateral. Não entendi direito. Da movimentação lateral. Deixa eu fechar essa outra planilha aqui. Pronto. A movimentação lateral, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menor valor entre o corte e o aterro empolado. Por exemplo, essa linha aqui, eu tenho 51,2 metros cúbicos de corte. E eu tenho um aterro 1,438. O menor deles é quem? 1,438. 1,438, que é o aterro empolado. Então, é como se eu pegasse esse 1,438
438 do meu corte, né? Esse volume aqui, e levasse para cá, para zerar. Que é, eu estar fazendo a minha terraplenagem. Imagine que seria pegar o material que eu tenho e fazer. É como se eu tivesse, por exemplo, uma seção que eu tivesse um talude para cortar de um lado e do outro eu tivesse uma pequena vala para fechar. Então, eu vou pegar esse material que eu estou cortando aqui, nesse meu talude, pegar essa pequena parte desse material e já fazer essa minha vala, já terraplenar essa minha vala com o próprio material que eu tenho. Entendeu? Entendi. Aí, por isso que eu faço a compensação lateral, né? Eu fiz essa movimentação lateralmente, tirei de um canto que estava sobrando para um canto que estava faltando, ou então peguei o que eu tinha e usei, né? E faço o meu corte e meu aterro corrigido, subtraindo ele. Por quê? Esse material eu já fiz a movimentação, eu já tirei de um canto e já usei no outro. Por isso, eu subtraio nos dois locais. Subtraio tanto no meu corte quanto no meu aterro empolado. Para descobrir o aterro compactado, basta eu pegar o volume empolado e dividir pelo fator de homogeneização. Então, a gente vai fazendo isso. Então, toda vez que a gente tiver uma seção mista, vai ocorrer isso. Vai ocorrer dessa forma. Por exemplo, deixa eu ver um aqui. Pronto. Essa linha aqui, eu tenho 2 metros cúbicos de corte e eu vou precisar fazer 14 metros cúbicos, 14,8 metros cúbicos de aterro. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a movimentação lateral desses 2 metros cúbicos, né? Que está sendo medida aqui lateralmente. E vou subtrair 2 do meu corte e 2 do meu aterro. Fazendo isso, meu aterro sai de 14 para 12. E o meu corte zera. Eu já usei ele lateralmente. Perfeito, entendi. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Só quando a gente tiver com a mão na massa, terminando. Pronto. Aí qualquer coisa a gente aperreia o senhor. Então você já tem um material para botar aí a mão na massa, tá bom? Então posso encerrar por aqui hoje. Ok, pode ser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, amanhã eu estou lá pela faculdade, viu? Amanhã eu acho que por conta de largar um pouco mais cedo, eu chego por lá umas 6h10, 6h30. Então, a dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Beleza, beleza, professor. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação de aula. Encerrar aqui a aula, tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Boa noite. Boa